Olá, prezados alunos. Hoje nós vamos ver aí a segunda parte do vídeo que fala sobre o palco de fantoche de papelão. Então, como eu havia prometido, eu fiz alguns detalhes que precisavam e agora está completo. Eu vou mostrar para vocês o palco fantoche para que vocês tenham noção aí de como foi feito. Eu tentei fazer o mais portátil possível, então para que ele fosse fácil de transportar, então por isso que ele tem algumas características que são importantes. Então eu sei que tem lá no YouTube tem muitas ideias, não queria que fosse somente mais uma ideia de um palco fantoche, mas algo que realmente você pudesse utilizar na sua aula, no lugar onde você vai. Então, algumas características são importantes a gente dizer em relação ao palco fantoche. Ele tem que ser proporcional ao ambiente. Então, às vezes, o palco fantoche ele pode ser muito grande e aí, então, ser ineficaz ou até mesmo não caber no seu ambiente. Então, você tem que observar qual o ambiente, o número de crianças que você quer atingir, que vai ser atingida, né? Qual a proposta que você quer, a idade, a faixa etária dos seus alunos. Esse palco fantoche, eu chamei dele palco multiuso, porque tanto você pode utilizar como um recurso para o fantoche, para você utilizar nos fantoches em sala de aula, como também ele pode ser utilizado para um método de ensino, que é o método de televisão. Então, onde você vai fazer uma reportagem, né? Então, eu estou me escondido aqui. Então, você vai utilizar para fazer como se fosse um programa de reportagem. Então, aqui você pode ter duas pessoas, né? Então, comunicando, então fazendo a história, a sua lição bíblica em forma de reportagem. E você o professor, vai ser um dos âncoras. Então, você pode ter você pode ter duas pessoas, ou simplesmente você é o interlocutor e a pessoa vai interagir ali. Então, depende da forma como você vai fazer a sua lição em forma de reportagem. Então, por isso eu coloquei aqui os botõezinhos, né? Então, para justamente você ter aí, a criança também ter a ideia de uma televisão. Então, aí aqui eu pintei de preto, mas você pode pintar de outra cor. O preto, normalmente, ele é utilizado nos palcos profissionais para que ele possa, os atores, eles possam interagir com outro tipo de roupas. Então, por isso, normalmente, o palco é uma das questões, né? Então, é para que os personagens eles se destaquem. Então, por isso, o preto é interessante. Se você vai ver, todos os palcos fantoches profissionais, eles não são coloridos, são pretos. Então, agora, se você quer fazer uma coisa mais coloridinha, então você faça aí e ponha outra cor, se você achar interessante dessa forma. Mas lembrando que aí, então, os seus fantoches, eles precisam ter cores diferentes para poder chamar a atenção. Eu tenho um boneco que ele é preto, então é o alemão. Aqui nós chamamos ele de galego. Então, o galego, o alemão, ele para ser um
uma criança, representando uma criança afro, uma criança negra, da raça negra. Então, por isso a gente usa também o nome alemão, o galego, para poder dar o contraponto aí da questão de discriminação, etc., racismo. Então, por isso nós usamos esse nome para poder desmanchar essa questão, se houver algum problema. Então, esse fantoche negro, no palco fantoche, também o meu profissional, ele acaba tendo algumas dificuldades, porque se eu não tenho alguma coisa mais clara atrás, eu vou ter dificuldade, porque ele vai se confundir com um cenário, com a casa. Então, a mesma coisa é com o colorido. Então, você tem que observar isso, né? Então, se você faz um palco muito colorido, você vai ter dificuldade para trabalhar com os seus fantoches. Então, questão também do colorido do fantoche. Então, observe isso aí para você ver. Naquele outro gravação, eu mostrei para vocês a questão de recortar o palco fantoche. Então, você vai fazer essa questão do recorte, mas é importante que você observe, deixa eu ir falando com você. Então, é importante que você observe a questão eu vou baixar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então, observem a questão dos detalhes, dos cortes, né? Dos acabamentos. Então, a questão de você fazer um bom acabamento. Recordando aquela questão recordando a questão que você observe, esse aqui é para ser um palco móvel, então ele tem que ser o mais móvel possível, então, e resistente à utilização na sua realidade. No caso, na minha realidade, nós trabalhamos muito na rua, então, e vamos em muitos lugares, e eu sei que o pessoal também tem aí nas congregações e tal. Então, por isso é importante você fazer de tal forma que ele se torne mais prático para você carregar e também resistente. Por isso, então, eu coloquei aquelas fitas, né? Então, você pode ver aqui nos detalhes aqui a fita de embaixo aqui também, a fita de tecido. Então, para ficar mais resistente, então, a sua dobradura. Então, é por isso que então é importante você observar isso. Eu tenho movimentado, não precisa ser, eu deixei um pouquinho mais de espaço aqui, mas você pode juntar um pouquinho mais para não ficar aparecendo. Obviamente, na hora que você abre, não aparece essa dobradura, que está bem interessante ver o acabamento. Então, atrás, como eu falei ali na outra, então, olha só, nós colocamos papel de parede, então, para poder fazer o acabamento na parte de dentro. Mas eu dei um vídeo aí no YouTube e alguém falou assim, não precisa, porque vai ficar atrás mesmo, então não precisa fazer muita coisa, né? Vai ficar atrás, ninguém vai ver mesmo. Queridos, ninguém vai ver mesmo, é sério isso. Você tem essa intenção de fazer uma coisa bonita para fora e para dentro horrível? Isso, sinceramente, é uma questão até de caráter.
Então, só para ter uma ideia aqui, a questão que nós estamos reformando aí a fachada, no passado, quando foi comprado isso, a pessoa que construiu ali teve que manter a fachada, mas depois fizeram aquelas coisas horríveis que tinha aqui, azul. Nós precisamos mexer por causa de uma situação de um vazamento que teve. E aí, então, nós descobrimos que tinha os arcos de centenários, porque essa casa é centenária, ela foi tombada pelo patrimônio histórico. Então, ele está registrado no IFAM como um patrimônio histórico, a sede da PEC. E eu descobri ali os arcos, porque eles esconderam. Aí, no esconder, porque eles fizeram uma nova parede aqui para dentro e esconderam a coisa. Graças a Deus, eu fico grato porque eles esconderam esses arcos. Mas se você fosse olhar lá dentro, lá no meio da parede, pedaço de gesso, resto de obra, pedaço de cano, jogar dentro da parede, dentro da parede. Você acha aquele negócio de varrer a sujeira para debaixo do tapete? Isso é uma questão de caráter, isso é uma questão da sua personalidade. De caráter e personalidade, isso não está correto. O que as pessoas veem, dentro e fora, tem que ser a mesma coisa, tem que ser bem feito, bem acabado. E eu percebo isso aqui. Não, ninguém vai ver mesmo, ninguém vai notar. Então, até o próprio pedreiro, não, vamos fazer aqui, vamos cobrir. Não, eu disse, não, olha, ninguém está vendo, mas eu sei que está uma porcaria, né? Então, se está, então não dá. Aí ele não fez, eu fui lá e reboquei tudo por dentro. Será que alguém vai ver? Não sei, mas daqui a 100 anos, no caso, essa primeira reforma foi feita depois que é da PEC saía, essa terceira reforma, a primeira que foi feito isso, talvez a pessoa achou dessa forma, os pedreiros, né? Não estou acusando os missionários que estão aqui, mas eu quero dizer que alguém um dia, quer seja 30, 40 anos ou 100 anos, né? Ou mais de 100 anos, que é a construção dessa casa, alguém vai descobrir um monte de pedaço de cano dentro e fica feio, né? Eu acho, eu não sei quem é que fez isso, mas se eu tivesse que contratar, eu não contratava uma pessoa dessa que fez isso. Como aconteceu aqui com um pintor, ele veio se vangloriar, que eu tive que dar uma saída, uma viajada, viajei para o Rio Grande do Sul. Aí quando eu voltei, tá a pintura assim, uma porcaria, tudo manchado. Aí veio o pintor, aí disse, porque era uma equipe de pessoas, eu é que estava pintando. Eu disse, é sério, realmente você estava pintando? Ele estava jogando tinta na parede. Pintar é uma coisa, jogar tinta na parede é outra. Então, assim também é no nosso material. Queridos, não jogue tinta na parede. Faça bem feito o acabamento. Ninguém está vendo, você está vendo. Né? Você está vendo. Então, se você está vendo, já é o suficiente, né? Para ficar bem feito. Olha aí. Com acabamento. Né? Você não precisa usar papel de parede. Por que eu usei papel de parede? Porque quando eu cheguei aqui, eu ganhei uns móveis. E para reformar os móveis, eu peguei e comprei papel de parede para poder ficar bonitinho nos meus móveis. Daí sobrou. E aí eu botei o papel. Você não precisa botar papel de parede, você pode colocar outra coisa que você quiser. Você pode colocar TNT. Não, TNT não. Você pode colocar EVA, uma folha de papel Color 7, forrar com Color 7. Eu tenho um outro palco fantoche que eu fiz
isso é bem típico daqui, é os mamulenes, né? Que é feito de papel machê. Então, nós fizemos um curso de confecção de fantoches de papel machê, e aí então nós fizemos tudo de papel machê, inclusive o palco de fantoche. Então, é uma forma, é uma técnica muito interessante. Então, até para você, aqui, você não está vendo aqui, mas tem os vincos do papelão. Se você tivesse feito a técnica de papel machê é isso, você passa a cola, vai botando para o jornal. Vai passando cola, vai botando jornal. Até, no caso aqui, o objetivo seria cobrir, então você vai passando, vai à medida, depois de secar, que custa bastante, a técnica do papel machê para até secar. Então, aqui no Nordeste não, né? Lá leva uma semana para secar, lá no Rio Grande do Sul. Aqui acho que 2 dias tá bom. Então, aí você passa uma lixa e pinta. Vai ficar um acabamento perfeito. Isso dentro também. No caso de você fazer dentro, você pode colocar dentro aqui, passar o papel machê, depois dar uma pintura. Aí, no caso, aqui eu pintei com tinta esmalte, então ficou brilhoso. Mas se você quiser, você pode pintar com tinta de parede, PVC. Essa tinta de parede mesmo, a tinta plástica, então de parede. Então, se for caso, ou você usa o que você tiver, né? Você, às vezes, comprar, se você tem, ou passa alguém está pintando, peça um pouquinho de tinta, não vai fazer tanta falta um pouquinho de tinta. Então, você pinta direitinho aí, e por dentro também, tudo certinho para você fazer. Ok. Então, esse é o palco multiuso, que eu posso utilizar para um programa de televisão, e eu posso utilizá-lo para palco fantoche, aquele método de televisão também, ele pode ser utilizado também, se você quiser. Então, aí você tem que botar um rolinho aqui e fazer as cenas e passar para aqui. Pode ser. Aí você que vai decidir. Então, ele é multiuso por causa disso, né? A cortina. A cortina, lembra do varão? Então, da cortina é um pedaço de pau, como é que chama? Cabo de vassoura. Aí você tem aqui, vou tentar chegar aí. Então aí você tem o palco com cabo de vassoura. Então aqui o cabo de vassoura, tá vendo? Vocês conseguem ver aí? Não sei se você está vendo. Deixa eu ver. Deixa eu apontar de novo. Aqui, ó. Então, cabo de vassoura, tá vendo? E aí você coloca o cabo de vassoura para utilizar. Aí você pode fazer eu vou pegar essa câmera aqui. Essa câmera é nova. É a segunda, terceira vez que eu uso ela. Então, ela é muito boa. Ela é 360 ali. Você pode usar. Então, aqui você eu utilizei, normalmente o pessoal gosta bastante mesmo de utilizar TNT. Eu não sou contra o TNT, a gente usa bastante TNT, mas, sinceramente, TNT é brabo, é complicado. Olha, sinceramente, TNT, meus irmãos, é complicado. Aí você compra, porque você está com um orçamento meio baixo, né? Para não dizer sem dinheiro. Aí você vai lá e quer fazer a coisa mais barata, né? E realmente, o TNT é muito barato. Não é tão barato assim. Então, eu tenho visto aí o preço de TNT e a gente tem visto aí que não é tão barato assim.
e aí você investe no TNT, e o TNT, ele realmente ele é um tecido não tecido, né? É a tradução do TNT. O tecido não tecido ele também não é resistente. Ele realmente não é tão bonito assim, né? Por que ele não é bonito? Porque ele é muito transparente. Então, ele fica, dependendo se você não tem nada atrás, como no caso aqui da cortina, então não vai ter nada atrás da cortina. Então, pega a sombra, pega a luminosidade e o vulto atrás vai ficar, você com o fantocheiro ali atrás, o manipulador, você vai aparecer ali, ficar a sombra, né? Então, não é legal. Isso me fez lembrar também uma outra utilidade desse aqui. Aí sim, se você quiser usar o TNT, aquele bem fraquinho, você pode utilizar aqui e na cortina, né? Então, e aí você pode utilizar também o palco fantoche para contar a história com um método de sombra. Aí você coloca os personagens bíblicos, então bota uma luz por trás. Na realidade, eu ia fazer uma coisa dessa, mas você tem a ideia. Então, você põe uma lâmpada por trás, e no caso aqui, você precisa, aí você coloca esse mais para trás, e coloca o TNT, ou um papel manteiga aqui, aqui antes da cortina. Por que isso? E daí você vai ficar manipulando lá atrás. Então, você vai passar a sua mão aqui por dentro, e aí você vai ter ali a possibilidade de projetar as figuras. As figuras, no caso, você pode até utilizar as figuras da PEC, da lição da PEC, como coisa. Agora, lembrando que figuras para o teatro de sombras, ele tem que estar, ele não pode ser close, né? Ele não pode estar chapado. Ele tem que ser sempre, as figuras têm que ser sempre de lado, laterais. Então, como é que chama? De perfil, né? Então, as figuras têm que ser que você vai utilizar no teatro de sombra, ele não pode ser assim, ele tem que ser assim, ok? Ele tem que ser de perfil, para poder, na hora de projetar a sombra, aparecer a sombra, obviamente, né? Claro. Então, aí você coloque o papel manteiga aqui no meio, ou um TNT desses que tão amados, né? O TNT tão amado pelo Brasil, né? Então, você põe aqui um TNT branco, e aí tá certo. Ah, pastor, mas aquele negócio, mas eu não tenho dinheiro como o senhor, eu nem tenho dinheiro. Quem falou para você que eu tenho dinheiro? Eu não tenho. Quanto custa o preço do TNT? Esse vagabundo, esse bem, o mais ralé, e como eu diria aqui, o mais peba. Qual é que é o valor? Aprendi, esse peba aí é boa. Foi a professora Carminha que me ensinou esse negócio. Disse, compra uma chapinha bem peba. Ela falou no curso aqui, não sei se alguém estava aqui. Esse quê? Peba? Isso é o mais vagabundo que tem, né? Mais baratinho. Mais fuleiro. Então, aquele bem fuleiro, aquele TNT bem fuleiro. Então, esse daí, ele fica transparente aqui, aí sim vai te usar, vai te adiantar. Tem gente que faz roupa com aquelas coisas e fica, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, fica horrível. Aí você bota aquelas saias, né? As mulheres botam saia de TNT, aquele TNT mais vagabundo, mais peba, né? E aí fica aquele troço aparecendo a roupa que está por baixo. É uma loucura de horrível, né? Então, você já percebeu que sou bastante crítico com isso, mas, de qualquer forma, queridos,
o quanto paga pelo preço do metro? R$ 4,80, R$ 5,00. E quanto custa esse tecido aqui? Esse tecido se chama Oxford. Então, ele é bom porque ele amassa pouco, ele é útil. O Oxford custa R$ 6,00. E às vezes tem promoção aí nessas casas. Você conhece aí as casas lá na rua das Calçadas, na Rua Direita, sei lá, ali aquelas lojas. Aí você diz: olha, eu estou fazendo um trabalho com crianças, vou fazer um. Eles baixam o preço, eles te dão desconto. Então, às vezes, chega quase ao preço do PEBA, do TNT, né? Então, não troque qualidade por quantidade. Não troque qualidade por preço, queridos. Se é baratinho, ou você quer um Fusca ou você quer uma BMW para os seus alunos. Eu prefiro a BMW, né? Esse aqui não é uma BMW, mas está aí entre podemos dizer que está aí um HD20, né? Não é um Fusca, mas é um HD20. Está bom, né? Tá ótimo esse material aqui. Então, você faça dessa forma, né? Bem acabadinho, e aí você pega seus fantoches e faça uma excelente lição. Dê uma lição com excelência, usando os fantoches com excelência. Então, faça com excelência. Nosso Deus merece o melhor. Ele quer o melhor. Lembra se eu falei das romãs lá, né? O sacrifício do cordeiro, ele tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, né? Para Deus, ele quer não o melhor, ele quer o perfeito. Outro dia, em sala de aula, eu estava dizendo, né? Tem uma frase que o pessoal, essa expressão, eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Queridos, não use essa expressão. Ela não é bíblica. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus quer que você faça o seu melhor para Ele. Não tem escrito isso. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala isso. Sabe por que não fala? Porque Deus não quer o seu melhor. Ele não quer. Ele quer a perfeição. Ele quer a coisa que esteja ou caminhando para a perfeição. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é escondendo atrás os defeitos, né? Ele quer perfeito. Então, vamos fazer o melhor para Deus, com excelência. Excelência. Alguém já disse que a excelência briga com o melhor. Você quer fazer o seu melhor, Deus quer excelência. Foi isso que aconteceu lá com Caim e Abel, né? Abel ofereceu o que era excelente, né? O sacrifício de sangue. Caim, ele ofereceu do fruto das suas mãos. O fruto do esforço que ele tinha feito. Deus não quer o seu esforço. Deus quer sacrifício. E esse sacrifício nós temos que depender dele. Quando eu faço pelas minhas próprias forças, eu faço o meu melhor. Agora, quando eu dependo de Deus, eu faço excelência. Que Deus abençoe vocês. Faça um palco diferente. Use aí o material que você tenha, que fique realmente excelente. E aí você vai ter aí um palco de fantoche com pouco custo. Você ganhou a caixa, você pegou a caixa, você foi lá e pediu a tinta. Você não gastou nada com essas coisas. Então, você pode investir um pouquinho melhor em outras coisas, no acabamento, né? No tecido que você vai utilizar aí. Então, faça a excelência. Deixe o melhor. Não faça o melhor. Não faça o seu melhor para Deus, não. Faça o excelente, né? A Bíblia diz que as nossas justiças, elas são como um trapo de imundícia para Deus. Então, faça o excelente para Deus.
É isso que ele quer, o excelente, o melhor, chegando àquilo que é perfeito. Né? Deus abençoe vocês, utilize a fantoches. Posteriormente nós vamos falar e fazer alguma coisa em relação a fantoches. Muito obrigado.